uma atitude totalmente diferente com YW Man do que a que ela mostra com o protagonista. Após vários minutos ou horas, o protagonista acaba entregando os documentos ao líder da equipe, dizendo a ela que o trabalho está feito, o que acaba surpreendendo-a por quão rapidamente o protagonista o fez, e quando ela verifica de quem é o trabalho, ela fica de boca aberta, já que esse relatório está muito bem feito. No entanto, como para isso o protagonista, entre aspas, não é escolhido pelo presidente, ela imediatamente se aproxima dele, para Yujin Man, para lhe entregar os documentos que o protagonista tinha feito e dizer a ele que pessoalmente fez esses relatórios para ele, pedindo a ele que os levasse ao supervisor para que ele pudesse assiná-los, o que ele acaba aceitando. Mas o protagonista, que estava assistindo a tudo, estava bastante zangado, já que Yogu está literalmente dizendo a Yujin Man para entregar esse trabalho como se fosse dele, quando sabemos que foi o protagonista quem o fez com suas próprias mãos. Agora só falta ele dar uma Ferrari para ela. Mas, dizer com isso que ele está levando todo o mérito do trabalho que ele fez, mas ela responde novamente de forma petulante que ele é um estudante universitário que ainda não se formou, então ele deveria praticar mais, pois muitas pessoas nem mesmo têm essa oportunidade. Nino Xing responde que é bastante competente em terminologia de CPU, perguntando se ele não tem medo de ser conhecido pelo presidente. Ela responde que ele é o único que acredita que pode ver o presidente. Nosso protagonista vai embora dizendo que espera que ela sempre possa manter esse olhar rebelde ao finalizar o dia. Já na saída, vemos Yugu e Vema. Este último se refere a ela como líder da equipe Viu, que conta com ela, já que sua transferência está assegurada. Ela pede que a chame de Vivi. Ele a chama assim e pergunta se ela quer jantar com ele. Ela concorda, pensando que ele é seguro. Ele diz que vai pegar o carro e que ela espere aqui. Enquanto isso, ao fundo, nosso protagonista sai do trabalho. Ele vê a garota e pensa que é má sorte, já que ela está ao lado de seu burrito, ou seja, de sua poderosa moto. Ele se aproxima para se desculpar, mas ela o interrompe. Ela se vira e diz que sabia que ele apenas não gostava dela na frente de todas aquelas pessoas no escritório para manter as aparências. Agora ela vai falar com ele quando não houver ninguém por perto. Nosso protagonista fica com uma expressão de incredulidade enquanto ela continua falando, dizendo que ele nem mesmo é digno de ser seu step. Linin finalmente grita com ela para sair porque está ao lado de seu veículo. Nosso protagonista pega sua poderosa nave para ir embora. Nisso, o outro sujeito chega com o carro, perguntando a Linin se ela viaja naquela coisa feia. Ela, bastante confiante, diz que menos mal, Vi a levará para jantar e que ele pode ir embora. Veman diz que já que Vugu disse, ele a levará. Mas nosso protagonista senta em sua nave poderosa, sem entender arrogante, e acelera para derrubar a narcisista, que cai de cara no chão. O cara se aproxima dela, dizendo a Vugu que está tudo bem. Ele diz que está com ciúmes dele, mas desconta nela, dizendo que nunca a deixará ir embora. Ela diz que ele é idiota, um homem tão patético que não pode tê-la. Então, ele quer destruí-la e ela o enoja preocupando-se com seu nariz coreano de 120 mil. Afirmou que Linin deve ser expulso. Enquanto isso, nosso protagonista está pensando em deixar esses dois cães pularem por aí por alguns dias. Quanto mais arrogantes forem, mais dor sentirão quando caírem. No dia seguinte, no escritório, a líder da equipe diz a Linin para comprar café para todos no departamento, para comprar agora. Ele pergunta por que deveria fazer isso. Surpreso, é comum que os recém-chegados comprem café para seus colegas, então nosso protagonista aponta para o outro cara, perguntando por que Vema ainda não comprou. Ele responde que compra hoje e Vema comprará amanhã. Qual é o problema? Então, o desleixado comenta que os universitários são apenas universitários, que nunca viram o mundo, que leem livros, mas não sabem nada do mundo. A chefe de equipe dá uma oportunidade, perguntando se ele não quer se dar bem com seus colegas, algo que os outros podem ouvir em seus escritórios. Nosso protagonista, Linin, pergunta se é verdade e parece que eles estão em bons termos. O Eman diz a Linin que não age estranho na frente dele, dizendo que há alguém acima dele. Uma vez terminado o estágio, depende dele se pode ficar ou não, mas nosso protagonista apenas torce o nariz, dizendo então, o que, pensando por dentro que, uma vez concluído o estágio, tem créditos suficientes para se formar. Quem quer ficar aqui e trabalhar? O Eman diz que, se for seu irmão mais novo, pode encontrar uma maneira de fazê-lo ficar. A garota diz a Linin que porque ele não agradece, mas nosso protagonista sorri de forma sombria, dizendo que eles deveriam agradecer, algo que os outros não entendem. Lin Xing se vira e diz que tem medo de que ele perca a vida se for seu irmão mais novo, então ele diz a ele para abandonar a ideia. Ele fica bravo e se exalta, perguntando o que ele disse,
mas nosso protagonista solta o ar de forma diferente, dizendo que ele está certo, ele é um estudante universitário. Então, não tem dinheiro, mas ainda vai convidar todos para tomar café depois que o salário for pago. Então, desta vez, ele vai deixar que Veman seja o primeiro. Veman é tão rico que, sem falar dos meros cafés, ele poderia pagar por toda a empresa. Ele pergunta se realmente pode pagar, um pouco surpreso. Nosso protagonista responde agradecendo, dizendo que é bom que ele vá tomar um moca. A mãe de Wayman fica brava, percebendo que caiu na armadilha dele. Ela está prestes a dizer algo, mas a chefe de equipe vai até ele e o abraça, agradecendo. Ele é o Wayman, que é tão capaz que pode ter tantos amigos, ao contrário de algumas pessoas que são pobres e não conhecem a etiqueta no local de trabalho. As pessoas ouvem toda a comoção, agradecendo a Veman. Outra garota diz que a líder está certa. Pedimos desculpas pelo barulho ao fundo, mas já começou a chover calmamente. Wayman sorri, agradecendo a todos. É uma honra convidá-los para tomar um café. Lin Xing apenas responde que é ótimo e que permitirá que ele empacote todo o café no futuro. Por dentro, Wayman o chama de maldito. Então, ele olha para o supervisor, fazendo um sinal para seu pai de que esse cara está mexendo com ele, e ele devolve o olhar, indicando que deve ficar quieto. Ele começa a fazer um anúncio pedindo a atenção de todos, que há um grande projeto. A chefe de equipe diz que o supervisor está aqui, que todos fiquem em silêncio. Ele diz que acabou de aceitar um projeto de 80 milhões, mas o partido solicitou uma resposta. 3 dias. Se o plano de alguém for aprovado, será concedido um bônus de 800 mil. O tempo será recompensado. Apresse-se e designe alguns grupos para desenvolver programas, tendo cuidado com quem escolhem e quem sabe trabalhar como equipe. Todos dizem sim, senhor, nos mostrando a equipe A e a equipe B. E nenhum dos últimos encontrou nosso RP. Os caras fazem piada, já que ninguém quer se juntar a Lin Xing, mas nosso calmo protagonista diz que ele é ótimo, perguntando qual é o problema. O homem apenas deixa o local dizendo que ele é arrogante, que vai ver por quantos dias ele ainda poderá rir. O tempo passa e todos estão trabalhando, incluindo nosso protagonista, que está comendo muito feliz. Ele até tira um tempo para sair do local enquanto os outros parecem ter complicações. 3 dias depois, nosso protagonista havia concluído seu projeto, o plano de negócios do próspero parque central da cidade. Ele pensa que está tudo feito, que o atributo de inteligência de nível 1 é mais do que suficiente para ser o líder do time. Seu líder de equipe o vê calmo e diz ao colega Veman que ele não fez horas extras em TR dias e a reunião está marcada para um horário. Então por que ele está tão relaxado? Ele responde que ele parece um perdedor. Qual é o problema? Nosso protagonista está indo ao banheiro enquanto a garota pensa que ele vai dar uma olhada e, quando vê o computador dele, pergunta o que diabos é isso. O Emang pergunta a Yu o que está acontecendo. Ela lhe diz que o plano dele é muito profissional e que o posicionamento do produto é muito preciso, e o ângulo de entrada também é muito inovador, que é melhor do que todos os planos dos 3 grupos dele, perguntando se isso foi realmente feito por uma pessoa em 3 dias. Esta pessoa um tanto nervosa lhe diz que isso não pode ser possível, que ele deve ter pago alguém para fazer isso por ele. Ele lhe diz bastante nervoso que esse não é o ponto. A reunião acontecerá em breve e ele não deve permitir que ele dê um relatório. Nosso protagonista volta e conta ao líder do time o que está acontecendo. Ele lhe diz seriamente que o relatório começará em menos de meia hora, que ele é o mais livre de todos para ir à sala de reuniões para limpar e se preparar. Ele responde que está tudo bem. Enquanto ela ri por dentro, diz maliciosamente a Lin que eles aceitarão o seu plano com um sorriso. Mudamos para a sala de reuniões B. O homem está fazendo a apresentação. Ele comenta tudo sobre o projeto e seu plano, dando a apresentação, dizendo que este modelo pode ajudar a promover novos cenários de consumo, cultivar novos pontos de consumo e liderar a melhoria das áreas circundantes. Quando ele passa para o próximo slide, percebe que este projeto é assinado por Lin. Fazendo-o entrar em pânico rapidamente ele muda para a próxima página. Parece que ninguém percebe e ele suspira pensando que foi muito perigoso. Felizmente ninguém viu. O cara com quem estavam fazendo negócios e para quem apresentaram o projeto diz que não é tão ruim. Este programa é melhor do que outros programas, que seu funcionário tem grande potencial. O supervisor agradece ao Sr. Chan, que está feliz por ele estar satisfeito com isso. Ele diz que afinal ele se formou comigo, então ele deve ter a força para ser digno de sua alma mater. O líder da equipe lhe diz que ele aplaude dizendo que a literatura e a arte que ele tem são de um nível educacional tão alto que é incrível, interpretando o papel de uma pessoa talentosa e tímida. O outro empresário diz a ele que ele se tornou um dos melhores alunos de tal
plano perfeito, nem mesmo pode envolver sugestões para modificação. O supervisor, com uma cara de poucos amigos, olha para seu filho pensando que funcionou, parabenizando pelo bom trabalho. O supervisor diz ao empresário que, se for esse o caso, o contrato pode ser assinado imediatamente. Ele responde que não há problema, enquanto o supervisor pensa que com esse contrato em mãos, sua promoção de diretor será uma certeza. Enquanto o Iman pensa que o bônus é de 800 mil, que seu saldo no Rolex pode ser liquidado, e o líder da equipe que peida diz que vai dividir com o bom homem, eles vão receber 400 mil cada, e ele mal pode esperar para pegar sua bolsa Chanel na primavera. Mas, naquele momento, alguém interrompe a reunião e era nosso protagonista dizendo a eles que eles têm muita coragem de roubar os planos de outra pessoa, algo que pega o Caranal de surpresa. Ele olha para seu filho, que faz um sinal para que ele tire Lynn dali rapidamente, e o Caranal se levanta furioso, dizendo que ele é um audacioso. Como ele se atreve a se atrasar para uma reunião tão importante que veio aqui para interromper a assinatura do contrato? Que ele deveria sair daqui, que ele não deve acreditar que vai escapar se sair. Depois de assinar o contrato, ele vai acertar as contas com ele. Nosso protagonista pergunta o que ele quer dizer. Ele responde tarde demais que, sim, não o teriam enganado para entrar na sala de reuniões. Ele seria o único a assinar o contrato, apontando para o líder da equipe e Veman, perguntando se os dois não ousam admitir seu plano de roubá-lo. O supervisor já está chateado, gritando com o estagiário, mande-o calar a boca. Enquanto o empresário com quem ele estava fazendo negócio pergunta o que ele está dizendo, ele grita para nosso protagonista que a habilidade do líder da equipe é óbvia para todos, que se algo precisa ser roubado, é o plano dele, que se ele ousar caluniar seus colegas, o fará empacotar e sair em minuto. Mas nosso protagonista vai diretamente a Veman e pergunta por que ele não ousa abrir a página 11 para ver a assinatura final. Esse homem nervoso pergunta por que ele deveria ignorá-la e abrir essa página. O líder da equipe fica no meio e pede a todos que a ouçam. Que é assim. Quando ela teve uma reunião com todos para discutir o plano para aquele dia, Lynch disse algo construtivo por acidente. Ela percebeu e marcou o nome dele no plano, exclamando que ele tem uma cara muito dura e que ainda quer usar isso como evidência de que seu plano foi roubado. Os outros colegas sentados começam a ouvir. O nosso protagonista pergunta a que se refere com atraso, como se não tivessem enganado ele para entrar na sala de reuniões. Ele diz que seria ele a assinar o contrato, apontando para a líder da equipe e para Veman, perguntando a ele se não tem coragem de admitir seu plano para roubá-lo. O supervisor está irritado e grita com o estagiário para que se cale. Enquanto o empresário com quem estava negociando pergunta o que está acontecendo, ele grita para o nosso protagonista que a habilidade da líder da equipe é óbvia para todos. Ele pergunta se é necessário roubar o plano e se ele ousa caluniar seus colegas, fará com que ele empacote e saia em minutos. Mas nosso protagonista não se intimida, indo diretamente até Veman e pergunta por que ele não se atreve a abrir a página 11 para ver a assinatura final. Nervoso, Veman pergunta por que deveria fazer isso, e a líder da equipe se coloca no meio e pede a todos que escutem. Ela explica que durante uma reunião para discutir o plano daquele dia, Lynch disse algo construtivo por acidente. Ela notou e marcou o nome dele no plano, exclamando que ele tem muita cara de pau e ainda quer usar isso como evidência de que roubaram o plano. Os outros colegas de trabalho sentados começam a escutar e comentam o seguinte: Lynch tem estado ausente do trabalho nos últimos 3 dias e nunca o viram fazendo horas extras. Alguém comenta que é difícil acreditar que ele tenha feito um plano tão excelente. Inesperadamente, Lynch não só era vago, mas também queria roubar o trabalho árduo dos colegas. Mas ele, confiante, responde que a líder da equipe está apenas um pouco exaltada e que ele pode fazer isso. No entanto, ele ainda tem várias versões do seu primeiro rascunho no computador. Ele está no seu posto de trabalho e pergunta o que a líder da equipe fará agora. Ela fica um pouco nervosa e calada diante dessa afirmação, mas o nosso protagonista sorri diante da situação e ele começa a gritar como uma criança que perdeu o relógio, e só para acusar Lynch, perguntando se ele o roubou. Lynch não reage, apenas o encara com um olhar de eu estive aqui o tempo todo na sua frente. Como eu poderia tê-lo roubado? Idiota. Então ele diz ao seu filho para ir procurar em seu local de trabalho. O filho diz que sim e que Lynch deve ter sido o culpado, dizendo ao supervisor que irá verificar imediatamente. Magicamente, ele volta logo depois com o relógio, dizendo que o encontrou na estação de trabalho de Lynch e que foi ele quem o roubou. Nosso protagonista, com um tom sério e um olhar desafiador,
Pergunta se eles planejam desviar a atenção do incidente acusando-o, pois são bastante bons nisso. O Karanal pensa que é uma grande reação, que Lin Tin tirou o relógio secretamente enquanto falava com Yugo, e então deixou que o Emen, seu filho, fosse até o local de trabalho de Lin Tin buscá-lo. Mas ele até mesmo adivinhou isso. Ele diz que a evidência é conclusiva, não se pode negar, mas que é uma pessoa boa. Se ele se ajoelhar e implorar, não chamará a polícia, mas a demissão é inevitável. Rapidamente, as pessoas ingênuas e tolas começam a fazer comentários desrespeitosos para o nosso protagonista, dizendo ao supervisor que ele não pode ser misericordioso e que deve chamar a polícia. As pessoas respondem afirmativamente. Outro diz que é terrível ter uma pessoa assim como colega. Outro diz que não sabe quando vão roubar algo, fazendo com que nosso protagonista irremediavelmente se sinta sombrio. Nesse momento, o Karnalga diz que se ele não se retirar, está bem. Ele chama a segurança para que prendam esse sujeito, os quais se lançam sobre nosso protagonista obedecendo ao supervisor. Mas nesse exato momento, alguém grita para que parem. Todos param e veem que alguém está prestes a passar. Eles percebem que é Gigi, a secretária do presidente, que, com muito respeito, os empregados fazem um corredor. O supervisor fica muito atento e pergunta por que ela está ali, mas fica ainda mais surpreso quando percebe que justo atrás dela vem o presidente. O Karnalga exclama: Deus do céu! Por que você não disse que o presidente estava vindo, de forma ríspida? A assistente responde que a presidente pode vir quando quiser. Ele diz que sim, que sente muito, que vai cuidar de sua boca. Ele começa a gritar com todos, dando ordens, dizendo a alguns para trazerem a cadeira e a outros para prepararem um chá Long Jing do Lago do Oeste. O empresário com o qual estavam fazendo negócios quer se apresentar à presidente, dizendo que é uma honra conhecê-la. No entanto, ela passa direto, deixando-o desamparado. A assistente pede desculpas, mas diz que a presidente está ocupada no momento. O Karnalga diz ao presidente que tudo está pronto, que ele deve se sentar e, aliás, acabou de negociar um grande projeto no valor de 80 milhões com o Sr. Chan, que estava prestes a informá-lo. Depois disso, Yannian faz nosso protagonista se sentar na cadeira, dizendo-lhe para relaxar e beber um pouco de chá. Ele simplesmente relaxa, deixando todos boquiabertos e incrédulos. Lin Xin diz a Yannian que o chá está muito quente. Ela se desculpa e começa a soprar o chá para esfriá-lo, fazendo com que os presentes fiquem perplexos. Alguém pergunta o que está acontecendo. Bumen pergunta e exclama se está sonhando, e outras pessoas não conseguem acreditar nisso. Enquanto isso, Yannian, bastante feliz com nosso protagonista, pergunta se ele está bem com a temperatura do chá. Lin Xin responde que está perfeito, agradecendo muito. Yannian responde que ele pode beber tranquilamente, pois ela vai cuidar de tudo. Ela vira para sua assistente para dar um sinal, e o assistente se dirige rapidamente ao Karnalga, perguntando-lhe se ele sabe do erro que cometeu. Ele sabe que está encrencado, então, bastante nervoso, gagueja, perguntando se Lin Xin foi a pessoa que se rumoreava que foi manipulada pelo CEO. Um dos funcionários se dirige à secretária, dizendo que encontraram os papéis. Ele joga para o Karnalga, dizendo que este é o primeiro rascunho do plano elaborado por Lin Xin, que ele acabou de encontrar em sua mesa. O Karnalga ajoelha-se e diz que este é o plano feito por Lin Xin, que o prejudicou. Os outros funcionários percebem a situação, e a secretária começa a acusar essas pessoas de roubo, de conspirar com seus subordinados para tirar o emprego de outro, usando seu poder para apoiar um subordinado chamado Van, promovendo a ignorância de Yugo ao líder da equipe que afeta o desempenho do departamento, violando as regras da empresa. Ela trouxe secretamente seu filho Eman para o departamento. Ele fez muitas coisas às escondidas da empresa, o que os outros colegas de trabalho percebem. Eles se perguntam se o diretor Shu realmente fez tudo isso. A secretária diz que agora ele ofendeu o Sr. Guan e sua boa sorte chegou ao fim. Este último nome faz barulho, e o Karnal pergunta se ele é o Sr. Guan, o famoso Sr. Kanan que investiu 500 milhões na empresa de tecnologia do CEO e agora é o maior acionista. Resulta que é Lin Xin, fazendo com que esses três sujeitos cuspidem sangue de raiva. Eles se perguntam como isso é possível, e a mulher se arrepende, dizendo que na verdade é o Sr. Kiana. A secretária declara que Shu Dashi, Veman e Yu são demitidos imediatamente. O Karnal diz que não, enquanto Eman pensa que tudo é culpa dela. Ele começa a insultá-la,
perguntando de repente se ela está tendo um caso com seu pai e se atreveu a ir a um hotel com ele. Ela responde perguntando por que ele está gritando, que ela é a que está em desvantagem. Ela pensou que estava sendo arranjada pela presidente, mas na verdade é só o filho de um péssimo gerente. Esses sujeitos começam a brigar. O ex-gerente a insulta, perguntando como ela se atreve a seduzir seu filho, mas GM também acusa seu pai, dizendo que sua mãe está trabalhando duro em casa, mas na verdade está brincando com sua subordinada na empresa. Ele ousa bater nele, chamando-o de traidor. Vema insulta novamente, dizendo-lhe para ir para o inferno. Ela exclama e pergunta se ele ousa bater nela e que vai contar à esposa dele quando vir. Esses trapaceiros criam uma cena e um escândalo na frente de todos. A assistente pede que eles se calem, chamando a segurança para tirar os três dali. Eles vão embora gritando que não. Imediatamente, os colegas de trabalho de nosso protagonista se aproximam dele, de forma respeitosa, o chamam de Sr. K, pedem desculpas pela ignorância e dizem que tudo é culpa de Shashi por suas mentiras. Eles sempre estiveram ao lado dele. Yan pergunta ao nosso protagonista se ele está satisfeito com esse resultado. Ele responde que não está mal, mas que a empresa deveria prestar mais atenção ao contratar pessoas no futuro e avaliar cuidadosamente seu caráter. Ele brinca dizendo que antes queria ser o diretor, mas não estava disposto. Lin Xin pergunta se ele ainda se lembra do que ela disse sobre encontrar uma equipe profissional e que a pesquisa fez grandes avanços. Ele concorda. Enquanto isso, ao longe, eles ainda estão arrastando aqueles sujeitos. Eles continuam conversando com Lin Xin, perguntando se ela se lembra do que disse sobre encontrar uma equipe profissional, que a pesquisa avançou bastante. Ele está de acordo. Enquanto isso, ao longe, eles ainda estão arrastando aqueles sujeitos. Forte tem um lado doce e carinhoso. Eles chegam ao escritório de Yan. Nosso protagonista diz que o escritório dela é muito luxuoso. Ela responde que de fato passou a maior parte do tempo em empresas de tecnologia e que faz muito tempo que não está ali. Ela se concentra no computador, indicando que este é o seu último feito. Nosso protagonista se aproxima, dizendo que não entende, mas que é bastante incrível, pensando que tudo são dados e códigos e que não reconhecem nada disso. Assim, ele diz que, de qualquer forma, ela fez um bom trabalho, parabenizando Yan e dizendo que vai investir mais 500 milhões nela. Rapidamente, com seu celular, ele faz a transferência imediatamente, aumentando seu efeito em 10%. Ela, sentada em sua cadeira, agradece, dizendo que definitivamente não vai decepcioná-lo. Mas, naquele momento, acontece um acidente, um evento magistral que o roteiro nos brindou, um acontecimento canônico. Yan cai e Lin Xin pergunta se ela está bem. Então, o Sr. Qian diz que parece que ela está presa. Eu vou continuar falando para que a imagem dure muito mais tempo. Então, simplesmente vou dizer qualquer coisa enquanto continuo falando e pensando no que mais posso dizer. Uma imagem vaga, um déjà vu, uma memória bastante difusa começa a rodar na memória de nosso protagonista, mostrando uma garota em uma lavadora que de repente ficou presa. Parece que ela não pode sair e chama seu meio-irmão porque está presa. Nosso protagonista para esses pensamentos imediatamente pensa que já basta, porque essas imagens estranhas estão aparecendo em sua mente. Lin Xin pensa que é a primeira vez que vê algo assim e se pergunta o que deveria fazer, pois isso é urgente. Yan pede ajuda a Lin Xin, pois não consegue se mexer. Ele diz que vai ajudá-la a se levantar, mas ela grita para que ele pare, pois dói muito. Ele se desculpa, dizendo que sente muito, mas a secretária do lado de fora do quarto escuta essas palavras, o que a deixa alerta. Ela liga para a presidente, perguntando o que está acontecendo, se ela quer ajuda, mas Yan responde que não, que está tudo bem. Yan diz ao nosso protagonista que se a vir assim, a imagem que construiu com tanto esforço será quebrada e ela ficará completamente destroçada. Lin Xin diz que parece que ser diretor executivo não é fácil. Ele sugere que, dessa forma, se ele a levar para o sofá e mudar sua posição, deverá conseguir resolver o problema. Ela diz que está bem e pede desculpas por incomodá-lo. Nosso protagonista abraça e a pega em seus braços, carregando-a. Ele pergunta se ela está com dor, e ela, envergonhada, responde que não. Ele a posiciona no sofá, dizendo-lhe para se deitar e levantar mais a cintura, que ele a manterá firme, e pede paciência, pois isso é bom, é melhor do que ficar preso. Essa escolha de palavras faz com que o assistente, que está ouvindo do outro lado da porta, pense mal, se perguntando como a presidente, capaz, inteligente e valente, pode fazer isso. Ele se interrompe, dizendo que não pode estar certo. Nosso protagonista tira a cadeira de Yan,
que finalmente conseguiu. Ele pergunta a ela se está bem, e ela, bastante cansada e com o vestido rasgado, agradece muito. Lin Xing diz que o vestido dela está rasgado agora, mas ela responde que está bem, pois tem roupas no guarda-roupa e vai trocar de roupa. Eles vão para o lugar, e nosso protagonista fica chocado, dizendo que é um escritório com um guarda-roupa luxuoso. Pensando que a pobreza limita sua imaginação, ao passar pelo corredor com as roupas, ele vê um vestido e diz que aquela falta é bonita. Yan Yan percebe isso. Nosso protagonista sai para que ela possa se trocar à vontade. Ela menciona que vai se trocar em breve e que ele deve esperar. Ele apenas responde, está bem, mas, devido à luz à porta, sua tia poderia perceber que sua silhueta era visível. Ao ver essa figura, ele pensa que, como cavalheiro em uma situação assim, deve pegar um banco e olhar. Meu Deus, como você pode fazer algo assim? Ela grita. Nosso protagonista está lá, exaltado, dizendo que não está olhando, que não está fazendo nada. Mas enquanto se troca, ela diz que quer lhe agradecer formalmente. Na verdade, sua família não concorda que ela inicie um negócio. Todos pensam que sua empresa de tecnologia vai falhar. Apenas ele confiou nela incondicionalmente. Não só vai investir 1 bilhão sem limites, mas também a deixou fazer o que quiser. Ela jura que nunca permitirá que ele perca seu dinheiro em investimentos. Nosso protagonista pensa que ela quer que ele perca dinheiro, porque se ela lucrar, não vai pedir mais dinheiro, e só se ele perder terá uma razão para investir mais e mais. Ele responde que está bem, que não se importa com o dinheiro, que se ela quiser pagar, só precisa florescer com todas as suas forças. Ela tenta entender o que ele quer dizer. Agora ela entende. O que Lin Xing quer dizer é que não economize dinheiro, que coloque mais recursos na pesquisa para o desenvolvimento de chips industriais, para que a China se livre o mais rápido possível da supressão de qualquer outro país. Ela sempre pensou apenas em dinheiro, mas Lin Xing é incrível. Definitivamente, ele é o patrono. Isso aumenta sua favorabilidade em 20%, deixando-a com um valor de 52 de afeto por nosso protagonista. Nino Xin pensa que, de repente, seus pontos aumentaram muito. Efetivamente, florescer com todas as suas forças é a palavra mais romântica. Finalmente, Yan Yan sai e diz a Lin que terminou de se trocar. Nosso protagonista fica envergonhado e surpreso, pois pensa que aquele vestido é o que viu há alguns momentos. Ela parece bastante feliz com a reação dele. Eles caminham pelos corredores da empresa enquanto Yan Yan diz ao seu assistente para ir ao Hotel Ilum. Ele responde afirmativamente à presidente, enquanto os funcionários fofoqueiros podem observar a situação. Um deles fica chocado e pergunta ao outro se ele viu que a presidente Lin Xing foram ao escritório por um tempo e depois apareceram com roupas novas. Outro exclama que é a primeira vez que vê a CEO com um vestido tão sexy. Outro pergunta se eles estão juntos, mas outro diz que não acredita. Eles caem na frustração diante de uma situação que não podem controlar. Yan Yan diz a Lin Xing que depois do jantar ela vai tirar o orgulho dele. Ele responde que está bem e que também acha que precisam aprender mais sobre o assunto. Mudamos de cena e os dois estão jantando. Yan Yan diz que viu aquele plano e que é incrível. Ela não consegue acreditar que seja a primeira vez que ele faz esse tipo de trabalho. Lin Xing responde que felizmente esse projeto é relativamente simples, o que aumenta a afeição de Yan Yan em 15%, deixando-a com uma afeição atual de 77%. O tempo passa. Um ano depois, Yu Shun está conversando com Yan Yan. Ele comenta que realmente não esperava que a capacidade de trabalho dela fosse tão forte e que ele é tão tranquilo e afável. E ao Yu Shun pergunta se seu arrogante seu finalmente se sente tentado, ao que ela responde que também não sabe. Mudando de assunto, ela pergunta se ele não tem um voo para o Japão amanhã e por que não vai dormir cedo. Ela pergunta o que está acontecendo, se ele não quer ir com um colega de escola, já que ela está muito animada para dormir. Ela reage bastante nervosa, excitada e um pouco envergonhada, perguntando sobre o que ele está falando, pois eles são apenas colegas de classe. Yan Yan diz a ela para que serve ter um colega, lembrando-a de que praticamente está vendida para ele. Ela fica chateada e diz que não vai falar com Yan Yan, que vai para a cama. Yan Yan ri, desejando-lhe boa noite. Ela encerra a ligação, sai do banho pensando que realmente quer ir para o exterior com Lin Xing, muito animada, pois parece uma data. Mudamos de cena para um prédio no Japão. Um homem gordo chamado Kameda, seu subordinado, diz ao presidente que os fundos estão prontos. O presidente pergunta quantos, e ele responde que é suficiente para comprar o que quiser no leilão de Impon na próxima semana. Kameda diz que é muito ousado e ótimo, que se ele se atrever a ofender o consórcio Kameta, eles o humilharão primeiro no leilão. Eles farão com que ele fique lá para sempre, mostrando que tem a disposição e acusa criminoso. Mudamos para 10 dias depois disso, em um avião. E aí Yu Shan verifica seu telefone,
lendo uma notícia de última hora. 2 dias depois da inauguração oficial do leilão Ipro, o maior leilão do Japão realizado a cada 4 anos, é anunciado que atraiu a atenção de colecionadores de todo o mundo. Nosso protagonista, que estava com ela, diz que chegou tarde demais para pegar o avião, mas teve sorte de conseguir um assento na classe econômica. Ele pergunta a Yui-chan o que está acontecendo, pois ela está emocionada por ver tantos artefatos valiosos, mas nervosa porque ouviu dizer que Kaon trabalha para o famoso consórcio Pultron. Ele não tinha boas intenções quando provocou. Ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, que com ou sem o leilão, ele comprará os artefatos de toda a China. Xuan se assusta, pois alguém entra gritando. Era um garoto mal-educado, dizendo que Ultraman está atacando, fazendo um alvoroço e agitando as mãos. Este garoto vê Shi-Yuan, se senta atrás dela e começa a empurrá-la. Ela, desconcertada, diz ao garoto que é errado pisar no encosto da cadeira, mas ele, de forma desrespeitosa, exige que ela mostre seu traseiro. Ela fica horrorizada com as palavras desse garoto e pergunta sobre o que ele está falando. O garoto faz uma birra, dizendo que ela aceite ou deixe. Ele bate a mão, jogando o celular dela no chão. Lin Xing fica bastante irritado e ela só disse para aceitar ou deixar, e é claro que o protagonista ia dar ao moleque o que ele merecia. Mas a senhorita Yui o impede e diz para ele esquecer, já que as crianças não são sensatas. O protagonista, ao se sentar, agradece a ela por ser muito gentil, mas avisa que se ela não ensinar uma lição ao menino travesso agora, será muito pior quando ele crescer. No entanto, logo depois de dizer isso, o menino travesso aparece novamente. Não sei se ele fez de propósito, mas o moleque acaba enrolando seu brinquedo na saia de Yui-Yuan, fazendo com que ela rasgue enquanto ele foge correndo. Ao cair, a criança começa a chorar imediatamente. A mãe do moleque, ao ouvir seu filho chorar, aparece para perguntar o que há de errado, se alguém o assediou ou algo assim. Assim aqui continua com a senhora perguntando a Yui-Yuan por que está intimidando seu filho, palavras que fazem o protagonista perceber que seu filho está prestes a reclamar. No entanto, antes que ele faça isso, Yui-Yuan o impede. Em seguida, ela diz à senhora que está errada, pois era seu filho que estava correndo pelos corredores do avião, e seus brinquedos se engancharam na saia dela. A senhora, em um tom alto, pergunta a Yui-Yuan qual é o problema de uma criança correr, questionando se ela nunca correu quando era criança. Yui-Yuan responde, dizendo que não há problema em as crianças correrem, mas que estão em um avião e deveria ensinar aos filhos que não devem correr em um avião. As palavras de Yui-Yuan são mal interpretadas pela senhora, que a questiona sobre a propriedade do avião e como ela se atreve a dizer como deve educar as crianças. Ela pergunta se Yui-Yuan já deu à luz alguma vez, enquanto a insulta com palavras vulgares. Além disso, faz comentários sobre a roupa de Yui-Yuan, sugerindo que ela está se vestindo de forma inadequada, e que as pessoas que usam roupas assim gostam de rasgar suas calças. A senhora maliciosamente comenta sobre a saúde mental do filho de Yui-Yuan, alegando que ele foi afetado por pessoas como ela. Yui-Yuan tenta manter a calma, perguntando à senhora qual é o problema com sua roupa, pois é uma mulher livre e pode vestir o que quiser. Ela também questiona se essa é a forma correta de educar as crianças. No entanto, a senhora continua com seus comentários desrespeitosos. Nesse momento, Lin Jin intervém na conversa, criticando a atitude da senhora. A senhora ameaça chamar a comissária de bordo para expulsar Lin Jin do avião, mas ele responde de forma sarcástica. Ele lista os comportamentos inadequados do filho dela, incluindo o fato de ele ter causado Yui-Yuan a perder o equilíbrio ao puxar seu vestido e de ter feito trapaça. Além disso, ele menciona o uso de linguagem abusiva contra as mulheres. Yui-Yuan pergunta a Lin Jin se está bem, e ele responde que sim, observando que pessoas como a senhora intimidam os fracos e temem os fortes. Ele aconselha Yui-Yuan a manter uma atitude firme, pois assim a senhora não poderá fazer nada contra ela. No entanto, a senhora os interrompe novamente, chamando-os de nomes e insultando-os por voarem em classe econômica. Um alvoroço irrompeu quando uma senhora gritou em voz alta, fazendo com que as pessoas que estavam voando na classe econômica reclamassem dela. Eles perguntaram se ela se incomodava por estarem voando na classe econômica. Diziam isso porque se sentiram desconfortáveis quando a senhora fez aqueles comentários. Em vez de a senhora se desculpar, ela preferiu discutir com eles. Enquanto discutiam, ela se sentia superior a todas as pessoas ali. Diante disso,
O protagonista chamou a comissária de bordo para que levasse a senhora de volta para sua nobre cabine de primeira classe, já que ela estava fazendo muito barulho. A comissária de bordo chamada Yaldin estava muito tranquila enquanto olhava seu telefone. Quando ela tentou se maquiar um pouco, sua colega chegou para perguntar se ela não estava se maquiando demais. No entanto, Yaldin não respondeu ao ver seu colega e o que ele tinha na mão. Com sua colega chegando para perguntar se ela não estava se maquiando demais, Zhou Jin não responde ao ver sua colega e o que ela tinha na mão. Colocando-se em seu caminho, ela pergunta o que a colega está fazendo com os lanches, ao que a colega responde dizendo que não é para ele, já que ela acabou de trazer água para ele e agora é a vez dele. No entanto, Zhou Jin não aceita o que sua colega diz, já que cada um depende de sua própria capacidade. A colega loira consegue convencê-la a entregar os lanches, mas em breve descobriremos por que Zhou Jin está tão insistente. Bem, isso será imediatamente revelado, já que sua colega diz a ele para não falar tão alto, já que todos na primeira classe podem ouvi-lo. Ela diz isso porque aparentemente o objetivo de Zhao Jin é o Sr. Fei. E por acaso vocês se perguntam quem é essa pessoa? Bem, o Sr. Fei é uma segunda geração rica e conhecida na cidade de Liang, que por certas razões vende aviões. Além disso, ele é um bom amigo do presidente da Spring, que, como podemos observar, estava escrevendo para um certo grupo. Ele ouviu que o Sr. K foi para o Japão e ele também está indo para o Japão a negócio. Ele se pergunta se encontrará com o Sr. K, ou seja, nosso protagonista. Enquanto o Sr. F estava escrevendo isso, podemos ver como ao mesmo tempo alguém se aproxima dele e alguém estava observando. Essas pessoas são as aeromoças, que, ao verem que o capitão deixou o primeiro oficial na cabine para ir falar com o Sr. Fei, ficam impressionadas. No entanto, isso não dura muito, pois alguém chama a aeromoça para cuidar da nobre tia da primeira classe, que está causando problemas. Quem diz isso é nosso protagonista, uma das aeromoças. Ao ouvir isso, ela diz a Zhou Jin para cuidar desse assunto, mas ao perceber que é na classe econômica, ela não queria ir. No entanto, sua colega diz a ela que há passageiros na primeira classe, portanto, ela precisa ir rapidamente. Essas palavras acabam convencendo-a, então ela vai resolver o problema, embora um pouco insatisfeita. Mas como há um passageiro de primeira classe, ela é obrigada a ir. Ao chegar lá com uma atitude alegre, ela pergunta se há algo em que possa ajudar. E o Yuan, apontando para a senhora, diz a ela que essa mulher não deveria estar na cabine da primeira classe e foi lá para causar problemas, afetando assim seu descanso. Mas antes que a aeromoça diga algo sobre o assunto, a senhora diz a ela que é a esposa do presidente do grupo, Zhang Yuyun, perguntando a Lin Jin se ela acredita nela ou naquela coitadinha. A aeromoça, ao ouvir isso, imediatamente fica do lado da senhora e diz ao protagonista que acha que há um mal-entendido, já que é irracional que ela vá para a classe econômica causar problemas, considerando que comprou um bilhete de primeira classe para desfrutar da tranquilidade e do conforto da primeira classe. O protagonista, ao ver que a aeromoça está do lado da senhora, fica um pouco irritado e pergunta se ela está insinuando que os passageiros de primeira classe são todos de alta qualidade e não causarão problemas. Perguntando se então eles na classe econômica são os que estão causando problemas. A aeromoça responde dizendo que ela não disse isso, enquanto se pergunta por que eles estão voando na classe econômica. A senhora ri na cara do nosso protagonista ao ouvir isso, achando-se superior. Ela diz a Lin Jin que ele está acabado, já que o Sr. Fei é uma famosa segunda geração em Yang e sua família vende aviões. Todos conhecem os diretores de companhias aéreas de verão e inverno, e ele frequentemente viaja para discutir negócios. Portanto, ela acha que será fácil colocá-lo na lista negra deste avião. No entanto, as ameaças da senhora não afetam o protagonista, que calmamente diz a ela que, se isso for verdade, então que faça. Ele pergunta se ela realmente acredita nisso. Isso deixa a senhora ainda mais irritada, e ela diz ao protagonista que ele só precisa esperar para ver quanto tempo continuará sorrindo. Enquanto a senhora diz isso, podemos ver que o Sr. Fei aparece no local, perguntando o que está acontecendo e sobre o que as pessoas estavam discutindo. Ele também pergunta onde estão as aeromoças. Zhou Jin, ao ouvir isso, imediatamente se desculpa com o Sr. Fei e diz a ele que um passageiro na classe econômica está causando problemas, mas ela já está cuidando disso. Ela lamenta muito perturbar a experiência de aviação dele. Ao ver que uma figura importante apareceu, a senhora ri novamente do protagonista e então procede a dizer a ele que está acabado, já que o Sr. Fei é uma figura conhecida em Yang e sua família vende aviões. Todos conhecem os diretores de companhias aéreas de verão e inverno,
e ele frequentemente voa para discutir negócios. Portanto, ela acredita que será fácil colocar o protagonista na lista negra agora mesmo. Ela se aproxima do Sr. Fei para se apresentar como a esposa do presidente do grupo, desejando-lhe boa sorte, e também dizendo que se conheceram na recepção na semana passada. Olhando maliciosamente para o protagonista, ela pergunta se ele acredita nela ou naquela coitadinha. Os idiotas que estavam causando problemas há um momento e para evitar que eles causem problemas, tento dissuadi-los, mas essa gente de baixo nível simplesmente não escuta. Dito isso, tanto a senhora quanto a aeromoça acreditam que escaparam impunes. No entanto, isso é totalmente o oposto, já que o Sr. Fei, ao ver a quem a senhora se refere, fica impressionado. Ele se aproxima do protagonista para perguntar se ele é o Sr. Kanan, dizendo assim que finalmente o conheceu pessoalmente. Isso dá uma reviravolta completa à situação, mas o Sr. Fei, ao perceber que o protagonista não o reconhece, diz que ele é o homem que se autodenomina apenas um vendedor de aviões do grupo das filhas do príncipe. Claro, ao dizer isso, o protagonista o reconhece, o que deixa o Sr. Fei muito feliz pelo simples fato de o protagonista se lembrar dele. No entanto, aqueles que estavam boquiabertos não estavam muito felizes. Honestamente, eu vi isso chegando, já que anteriormente nesta parte pudemos observar como o Sr. Fei mencionou no grupo que o Sr. Qian foi ao Japão. E, claro, sabemos que o Sr. Qian é nosso protagonista. No entanto, ao perceber que o Sr. Fei se tornou uma pessoa insignificante diante de Lin Jin, eles percebem o quão importante é o protagonista. O garoto, no entanto, não percebeu isso a tempo e cometeu o grave erro de perguntar à sua mãe por que aquele chefe inútil fez um gesto de concordância para o protagonista, ao que sua mãe respondeu com um tapa forte, dizendo-lhe para ficar quieto, já que o Sr. Fei não é alguém que sua família possa ofender. O Sr. Fei, ao perceber que o protagonista está na classe econômica, rapidamente chama uma aeromoça para que o leve para a primeira classe e depois coloque a despesa em seu cartão Premier de ouro. A aeromoça aceita sem problemas. No entanto, apesar de a proposta ser realmente boa, o protagonista recusa, dizendo ao Sr. Fei que também pensou em ir para a primeira classe, mas o simples fato de ter que encarar aquela senhora o impede de aceitar. Isso definitivamente afetaria muito seu estado de espírito. Além disso, ele diz ao Sr. Fei que a classe econômica é melhor. O Sr. Fei percebe que isso é fácil de resolver, já que o chefe da companhia aérea Verão e Inverno é um velho conhecido seu. Ele pedirá que coloquem aquela senhora na lista negra para que ela nunca mais voe pela Verão e Inverno. Isso afeta muito a senhora, que diz ao Sr. Fei que tudo é um mal-entendido. Mas ao perceber que ninguém está acreditando nela e ao se fazer de vítima, ela diz que está se sentindo tonta e com o coração doendo. Ela pergunta ao protagonista se ele não tem piedade deles. O protagonista responde à senhora com um olhar significativo, dizendo-lhe que não vale a pena continuar fingindo, já que seu filho fez isso com a amiga dele e não será fácil. Isso faz com que tanto a senhora quanto o garoto comecem a fazer birra como crianças pequenas, enquanto a senhora diz que seu filho é apenas um bebê. No entanto, o Sr. Fei, cansado da situação e um pouco irritado, diz à senhora que já basta, já que ela é a única no avião causando uma cena. Nesta cena, alterando assim a ordem pública e, portanto, o BCA, Banco Central Europeu, fez tudo o que podia assim que o avião aterrissasse, estaria sujeito a sanções de segurança. Isso foi bem recebido pelos passageiros da classe econômica, pois parecia muito justo. Além disso, como a comissária de bordo não fez bem o seu trabalho, começaram a falar mal dela, deixando-a em uma situação desfavorável. Após isso, as horas passaram, e o protagonista e sua companhia finalmente chegaram ao aeroporto no Japão. Enquanto saíam do avião, puderam observar os agentes de segurança levando a senhora e seu filho, conforme o Sr. Fei havia previsto. A curiosidade do Sr. Fei foi despertada, e ele perguntou ao protagonista se estava no pequeno Japão a negócios. O protagonista respondeu com um sorriso que estava lá para participar de um leilão de hipopótamos em 2 dias, pois planejava comprar todos os artefatos da China. Isso deixou o Sr. Fei muito feliz, e ele comentou que o protagonista era muito injusto, considerando o orgulho de Ginny. No entanto, o Sr. Fei o alertou para ter cuidado com Kameda, o gordito, um plutocrata famoso no pequeno país nipônico. Kameda tinha um gosto especial por relíquias culturais, especialmente as da China, e sempre participava de cada leilão. Sempre que ele tem seu olho nos artefatos, ninguém foi capaz de competir com ele, pois ele é um homem astuto e vingativo, e usará seu poder financeiro para esmagar seus rivais e depois humilhá-los. Foi informado que nos dias seguintes,
Esses homens foram feridos acidentalmente. Não há provas, mas há rumores de que são ninjas e samurais a seu serviço. Basicamente, o protagonista terá que enfrentar Sed nessa leilão Yu-Yu. Ao ouvir isso, ela comenta que não é surpresa que Kyun a tenha provocado até lá, já que queria que ela se envolvesse em problemas com o plutocrata. Aparentemente, esse cara é muito perigoso. A garota faz a ele uma proposta não muito agradável, sugerindo que eles partam. No entanto, o protagonista, com atitude firme, lhe diz que não permitirá que os artefatos chineses caiam nas mãos da Kameda e, claro, não deixará que isso aconteça. Enquanto pensava nisso, ele também percebe que poderia conseguir uma grande quantidade de ouro em contra-ataque na leilão. Essas palavras fizeram com que tanto o Sr. F quanto Yu-Yu o admirassem ainda mais, aumentando a favorabilidade da garota em 15%. Enquanto isso, uma garota na plateia estava vigiando o protagonista e, ao vê-lo, diz alvo localizado. Ela recorda como a Kameda lhe disse anteriormente que, segundo as informações, Yu Yuan apareceria no aeroporto junto com um rico chinês. Ela sabe que o nome secreto dessa garota misteriosa é Shinobi Oscuro Saitobi, e como ela é supostamente o melhor homem que a Kameda tem, a garota confiantemente pede ao protagonista que não se preocupe, pois não tirará sua vida, apenas lhe dará um pequeno aviso para que vá vivo ao leilão. No presente, a Shinobi já tinha Yu Yuan e seu acompanhante na mira, o protagonista. Ele diz a Yu Yuan que está um pouco com sede e que vai comprar uma garrafa de água primeiro. As palavras da Shinobi são ouvidas quando ela pensa que essa é uma boa oportunidade para agir. Mostrando um anel, ela diz que com essa mão envenenada, dará um leve toque nas costas do protagonista para que o veneno especialmente preparado enfraqueça e cause vômitos e diarreia. O pior é que leva um dia inteiro para sentir alívio. Enquanto se aproximava ainda mais, ela diz que esse é o presente de felicitação que o mestre lhe deu. No entanto, quando ela está prestes a agir, o protagonista tira de seus pensamentos, gritando perguntando o que está acontecendo e que tipo de água é aquela. Uma garrafa custa 80 yuanes, mas em casa custa 2 yuanes. Claramente, está muito caro. Mas olhando para uma fonte pública, ele se alivia um pouco, já que pode ir lá beber água. No entanto, depois de beber água, o protagonista diz alegremente que é a água da torneira. No entanto, lamentando a situação, é assim que vamos deixar esse vídeo. Mas se você gostou, clique em curtir. Se quiser a continuação, é só deixar abaixo aqui um comentário. Lembre-se muito bem disso, a alma do preguiçoso quer tudo, mas não alcança nada.